Salve, salve, amigos futeboleiros. Meu nome é Caio Batatinha e vocês podem estranhar essa voz porque eu ainda não tinha aparecido em nenhum podcast da casa, mas estarei aqui para apresentar o nosso novo espaço de debate, o Data Future. Esse é o episódio piloto e aqui estaremos a desvendar o mundo da ciência de dados no nosso amado futebol. E vamos trazer diversos temas aqui, como o profissionais, convidados, as métricas que se utilizam, as funções o papel da análise de dados no futebol. E comigo para embarcar nessa aventura, aqui o meu amigo e companheiro de profissão, Hugo Rios Neto. E aí, Hugo, preparado para essa jornada? Preparadíssimo, Caio. É um prazer enorme estar participando desse novo podcast do Futuri. Acompanho vários dos outros podcasts que vocês têm e tenho certeza que vai ser um sucesso, que vai ser muito interessante, muito enriquecedor. Acho que tem muitos assuntos da ciência de dados / inteligência artificial aplicada ao futebol que, com o tempo, a gente vai conseguir abordar com muita profundidade, trazendo também, né, alguns aspectos mais técnicos, outros mais aplicados também, como você disse, convidados, potencialmente, né, de diferentes formações, gente que trabalha em clube, às vezes gente mais acadêmica, mas, enfim, trazer um panorama geral da área e sempre também colocando em perspectiva, né, os avanços, né, as mudanças que estão acontecendo aí no mundo e fazendo um paralelo para o nosso futebol e potencialmente, né, como que talvez a IA no futebol também possa caminhar num caminho que a IA no geral está caminhando nos últimos anos, né? Acho que os últimos anos comprovaram assim, né, para todos, né, o potencial enorme dessa área de maneira geral, e eu acho que no futebol, nos esportes, não é e não será diferente nos próximos anos também. Então vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser algo muito legal aí que vamos construir. Não, sem dúvidas. Só para trazer um pouco apresentar a gente para os nossos ouvintes, eu sou engenheiro químico de formação, mas desde 2021, recentemente completei 3 anos, que eu estou trabalhando aqui na Futuri. Eu estou mais focado no Futuri Pro, nosso departamento de inteligência de mercado, mas também estou sempre ali com conteúdo, então todos esses gráficos, todos esses números que a gente está trazendo nas nossas páginas, YouTube, Instagram, Twitter, então sou eu que estou por trás dessa inteligência de gráficos. E assim como o Hugo disse, é uma área que vem crescendo bastante. Eu comecei em 2020 a transitar para a ciência de dados, então na pandemia mergulhei em vários cursos que tinham online grátis de aprender Power BI, de aprender Python, e assim fui tomando gosto, já tinha um gosto natural pelos números, por estatística em si, e vi ali uma oportunidade de crescimento, uma paixão, e por curiosidade, eu pensei que o futebol podia ser também alguma coisa que eu poderia aplicar meus conhecimentos. E logo eu descobri o Friends of Tracking, que é um canal em língua inglesa, que eu acho que para muitos profissionais que atuam hoje em clubes ou em consultorias, foi uma porta de entrada para mostrar o papel do cientista de dados no futebol. Então, desde 2020 que eu venho acompanhando esse canal, fui estudando até chegar aqui na Futuri, e aí a gente está no dia a dia sempre em contato com amigos, via Twitter também, que é uma ótima fonte de explorar o que está acontecendo de novidade na área, e é assim que eu comecei. E você, conte mais sobre o que você está fazendo, como é que você começou, qual foi o marco inicial?
Perfeito. Eu acho que, principalmente nesse início, né, foi, de certa forma, bastante parecido com você, mas vou voltar um pouquinho atrás antes. Então, eu sou formado em matemática computacional, na UFMG, iniciei o curso em 2018. Quando eu entrei no curso, não tinha uma noção clara de para onde eu queria levar minha carreira, em termos, né, de como eu queria aplicar os conhecimentos que estava aprendendo. No segundo semestre de 2019, eu entrei em um grupo de pesquisa de finanças computacionais. Então, era um grupo de ciência de dados e IA aplicado a finanças. Então, na época, achei uma aplicação que me interessava, mas mais para o final ali do segundo semestre de 2019, no fim do ano, que numa conversa com um outro professor, ele me falou que Sports Analytics, né? Então, ciência de dados, né? Estatística, IA aplicada a esportes, era sim uma área, né? Não só prática, né? Da indústria onde eu poderia trabalhar, como também uma área acadêmica. Foi algo que despertou enormemente meu interesse. E ali no fim de 2019 para 2020, eu comecei a mapear assim as pessoas que estavam trabalhando com isso, e como o Caio bem falou, comecei a seguir no Twitter, né, LinkedIn. Na verdade, nem sei se eu tinha LinkedIn na época, mas no Twitter, então comecei a acompanhar as pessoas. E ali em março, quando, né, não sei se foi março ou abril, quando bateu a pandemia, foi quando o canal Friends of Tracking, né, criado, acho que idealizado pelo David Sumpter, que é um professor inglês na Universidade Sueca, né, de Uppsala. Ele criou um canal onde ele e outros experts da área, e quando eu digo experts, são literalmente os caras mais experts da área, que acho que torna, né, a iniciativa algo ainda mais especial, assim, no sentido dele ter conseguido reunir tantas pessoas de um calibre impressionante para oferecer um material gratuito na internet, tutoriais, enfim, muitas coisas mesmo. E como a UFMG parou completamente por causa da pandemia ali durante 4 meses, para mim foi como o cenário assim, perfeito para me aprofundar numa nova área onde possivelmente se as aulas estivessem acontecendo, eu não teria tanto tempo assim. Então, ali naquela época, eu lembro que meu dia era a minha iniciação científica de finanças computacionais e também ficar dedicado às coisas de analytics no futebol. Então, nessa época, né, acabei conhecendo o Caio também. Acho que várias outras pessoas, como o Caio bem disse, o Friends of Tracking acho que fez escola em termos de se for olhar os profissionais hoje que atuam na indústria, acho que muita gente teve o Friends of Tracking como escola. Então, a partir dali, eu tive certeza que era essa área que eu queria trabalhar. E durante aquele ano de 2020, fazendo muitos trabalhinhos, assim, projetos pilotos por conta própria. Tive a felicidade de fazer um trabalho que eu enviei para a conferência do Barça, que ocorria até então, né, naquela época, anualmente. Acho que ocorreu ali de 2018 a 2021. Então, em 2020, tive a felicidade de mandar um trabalho que felizmente foi aceito. E no início de 2021, fui contratado pelo Atlético Mineiro, o Galo, para fazer parte do departamento de analytics que estava para ser criado. Então, ali em 2021, entrei no Atlético no início mesmo do departamento, então não tínhamos nada mesmo, assim,
nem dados, começamos sem nem ter dados, então até os dados que a gente assinou, né, a estarem disponíveis, estava trabalhando com dados abertos, que eram muito parecidos com o que mexia né, através dos trabalhinhos que fazia, inspirado nas coisas do Friends of Track. Mas a partir dali, trabalhei 2 anos e 4 meses no Atlético, então tive a enorme felicidade aí também de ter participado dos títulos de 2021, né, o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro também, depois a Supercopa do Brasil no ano seguinte, em 2022. E em 2022 também, algo que um outro projeto pessoal, mas coletivo também, né, na UFMG, que eu tive uma participação ativa forte aqui, me orgulho muito, foi de ter criado o Laboratório de Sports Analytics no Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Então, começou comigo e com o Ricardo Furbino, um querido colega aí da UFMG, que eu vi um post dele no LinkedIn, que o meu ex-chefe, Rodrigo Piccioni, comentou, não conhecia ele, conversamos pessoalmente, decidimos começar a tocar um projeto que acabou dando certo também, combinando num trabalho, numa outra conferência do Status Bomb, que é um provedor de dados de dados de futebol, que vários clubes, inclusive o Atlético, né, assinava os dados dele. E a partir daí começamos a tocar o laboratório como um projeto assim para atrair mais alunos, porque com certeza a gente via que nós dois não éramos os únicos que tínhamos interesse na área. Enfim, 2 anos, daqui um mês e 9 dias, o laboratório completa 2 anos e é uma felicidade imensa. Hoje a gente tem mais de 15 alunos que fazem parte, temos 7 alunos que já estão inseridos na área, seja estagiando ou já trabalhando part-time ou full-time em clubes ou em empresas da área. E depois, né, em seguida, ao fim dos meus 2 anos e 4 meses no Atlético, eu vim para a Gemini Sports Analytics, que é onde eu trabalho hoje, uma startup americana que tem sede em Raleigh, na Carolina do Norte, e onde estou muito feliz também desenvolvendo soluções que eu acho que podem ser bastante úteis aí para vários clubes e instituições esportivas aí ao redor do mundo. É até uma honra aqui para mim estar sentando ao seu lado, porque mesmo que seja uma trajetória ainda recente, vamos dizer assim, de 4, 5 anos, mas já dá para perceber o tanto de coisa que foi desenvolvida nesse tempo. E eu também acho muito bacana que você já trouxe 2 aspectos que são muito importantes aqui quando a gente está discutindo sobre o mundo de analytics no futebol, que é a parte de que você também já teve o contato com clubes de futebol, com um clube específico, e também na parte principalmente também acadêmica, que é um mundo gigante, é uma oportunidade para várias pessoas que estão na universidade, que às vezes nem sabe, mas é uma área assim diversa, tem várias conferências, você pode até aprofundar melhor um pouco. E eu também, é uma honra também porque eu lembro de, logo em 2020, quando eu estava mergulhado nesse mundo de querer descobrir o que tem de interessante, eu me deparei com um texto escrito por ti no nosso site do Futre, falando de pitch control e de como funcionava, utilizando até um exemplo, se eu não me engano, que foi do Gabigol na final da Libertadores, e também falando assim que isso tinha origem com o Liverpool. E isso para mim abriu muito a cabeça, porque quando você vê times que estão sendo vitoriosos, que tem um padrão de jogo, e você vê que você pode ter um impacto a partir dessa pesquisa, dessa combinação de dados com a performance, isso para mim foi o que me motivou a seguir estudando e, quem sabe, em um dia trabalhar, que concretizou nisso,
mas eu acho que ali, para mim, já trouxe o impacto de ver que uma equipe que, falando assim, já trazendo um panorama histórico para os nossos ouvintes, de que um Liverpool, Manchester City, Arsenal são equipes que estão na frente dos dados, e se hoje eles estão fazendo essa competição de ponta a ponta pelo campeonato da Premier League, não é à toa. Lógico que tem toda uma infraestrutura também de nutricionista, lógico que também tem a questão financeira, mas o Analytics está presente ali também com uma influência que pode ser percebida nessas equipes, e não só nelas, como também nos nossos queridos underdogs, como o Brighton, que já chegou a uma campanha agora de ir para a Europa League sem a mesma estrutura do Manchester City ou do Liverpool, e o Brentford, que assim é o clube, ficou conhecido como o clube do Analytics, porque ele saiu das divisões mais inferiores e foi subindo através de uma parceria que tinha com uma empresa de dados. A gente pode explorar esse caso mais em episódios futuros, mas por meio de scout também e de analytics conseguiu chegar até a primeira divisão e hoje está firme e forte e ainda segue com esse tipo de filosofia para se manter. Então acho que isso é uma coisa que me inspirou e que ainda me faz acreditar muito no potencial de evolução, mas já mostra que já é presente, não é mais só uma coisa do futuro, já é uma coisa que está acontecendo agora. Exatamente, eu acho que você colocou de uma maneira perfeita. Hoje já temos, né, alguns, para não dizer vários, cases de sucesso de clubes que têm conseguido um sucesso assim sustentável, né, através de uma estratégia de operações do departamento de futebol baseada em tomadas de decisões suportadas por dados, né? Eu acho que isso é grandioso, grandioso mesmo. Então a gente, como você mesmo disse, o Liverpool, que tem um departamento muito robusto, com gente de elite da elite mesmo, que você vê que antes de entrar para o clube já tinham pesquisas, trabalhos acadêmicos, assim, né, revolucionários, e que, claro, externamente o público não tem conhecimento, tanto conhecimento assim do exatamente o que foi feito, mas pelo nível das pessoas e pelos trabalhos anteriores e a coerência, né, em estratégia de, principalmente de recrutamento, você vê que o que está sendo feito internamente nesses clubes tem dado certo, né? Então, por exemplo, dando um pouco, adicionando um pouco de contexto aos clubes que você mencionou, o Arsenal, por exemplo, eles chegaram a comprar uma empresa que era fornecedora de dados, né? Então, como hoje temos o StatsBomb, tem a Stats Perform, né, que é a antiga Opta, temos outros, enfim, vários outros, né, fornecedores de dados. O Arsenal simplesmente comprou a StatDNA, que era uma empresa fornecedora de dados. Então, assim, eles internamente, parte do departamento deles, a coleta de dados que eles fazem é 100% interna. Então, você imagina assim, o tanto de controle de qualidade, customização a que o clube está buscando, e a expansão mesmo do departamento ao longo dos anos, porque, se eu não me engano, essa compra aconteceu ali no início da década de 10 aí, então cerca de, acho que mais de 10 anos atrás. Em seguida o Liverpool, né, que com um diretor de pesquisa que hoje tem sua própria empresa de consultoria, que é absolutamente renomado, trouxe o Ian Graham, que é esse cara, acho que em seguida ele trouxe o William Spearman, que foi quem eu mencionei, né, que tinha feito a pesquisa, e o Kai tinha falado da pesquisa do pitch control, do texto que eu escrevi no Futuri sobre pitch control, que é sobre, né, ocupação de espaço,
quem controla cada espaço. Então, ao pensar assim, métricas de scouting podem ser derivadas a partir disso, de encontrar jogadores que são bons sem bola e que possivelmente estatísticas tradicionais não vão capturar as qualidades desses jogadores. E aí você pensa para trás jogadores, né, que ou fazem parte hoje ou faziam parte do Liverpool, e você vê que deve ter com certeza existe uma correlação aí do tipo de trabalho que eles fazem para identificar esse tipo de jogadores. E eu acho que é mais recente também, né, o Manchester City, que contratou um dos caras que estava ajudando no projeto do Friends of Tracking, da iniciativa, que na época era pesquisador visitante em Harvard, tem um currículo tanto acadêmico quanto de indústria absurdo, que é o Laurie Shaw. Então, o Manchester City contratou eles e desde então, creio que isso foi em 2021, se eu não me engano, e desde então, assim, o crescimento do departamento deles tem sido absurdo, assim, dá para ver que o investimento é gigantesco, né? Não só em termos de pessoas, né? Mas assim, o reflexo externo que você vê é através das contratações que eles fazem. Mas assim, impressionante as várias diferentes funções que eles têm no departamento, e assim, você só imagina o tanto de impacto que eles estão tendo nas diversas frentes, não só do Manchester City, né? Mas eu acho que como do grupo City como um todo, e que acho que agora a gente está conseguindo enxergar um pouco melhor, né, como que o grupo está começando a operar também de maneira coesa, né, utilizando dos diversos clubes do grupo para também criar, por exemplo, acho que isso vão ser assuntos que a gente vai abordar né, em outros episódios, mas, por exemplo, transição de jogadores entre clubes. Então, o grupo contrata um jogador, mas o jogador, naturalmente, para ir amadurecendo, navega entre os vários clubes até potencialmente chegar ao Manchester City, né, que está, vamos colocar assim, no topo da cadeia do clube. E acho que outro aspecto muito, muito interessante que você mencionou sobre a pesquisa acadêmica, né, que, assim, em todas, né, assim, a área acadêmica é uma área assim, que muito importante, que sempre traz avanços importantíssimos. Então, se a gente pega de maneira geral, por exemplo, inteligência artificial, a gente vê os avanços que nos últimos anos têm acontecido, e esses avanços vêm da academia, né, das universidades, mas como também nas big techs vêm da OpenAI, da Google, DeepMind, enfim. No futebol, acho que os avanços geralmente têm vindo mais da academia mesmo, então das universidades, menos dos clubes. Acho que os clubes tendem a ser um pouco mais fechados no que eles estão fazendo, que até certo ponto faz sentido também, né? Porque existe de fato uma vantagem competitiva que está em jogo, mas para quem tem esse gosto pelo lado acadêmico, é 100% plausível você cursar um mestrado, um doutorado, ser um pesquisador nessa área. Algo que eu esqueci de mencionar, eu sou aluno de mestrado em ciência da computação na UFMG hoje em dia, então acabei minha graduação em matemática computacional, comecei o mestrado em ciência da computação, então apesar de estar trabalhando esse viés acadêmico, é algo que eu sempre gostei. Então, e é interessante como é diferente também, né, os objetivos da indústria versus da academia. Acho que isso é um assunto que a gente vai acabar pode abordar em mais profundidade depois, mas assim, né, o clube está voltado à função objetiva, vamos colocar assim, né, é o desempenho, a melhora do time, resultados, títulos, quanto na academia é diferente, né? Você criar um modelo, aprimorar um modelo, criar uma nova forma de analisar que não existe ainda. E que, idealmente, né, vá levar ao
a uma melhora na questão prática também, mas não necessariamente é uma obrigação que isso aconteça. E sobre os eventos que você mencionou, eu acho que são vários. Tem conferências, né, mais acadêmicas, então as mesmas conferências onde são publicadas esses artigos de pessoas que trabalham na Google, OpenAI, etc. Você pode sim, assim, a depender do nível, né, da qualidade do trabalho, você pode sim submeter esses artigos, submeter um trabalho, né, de Sports Analytics, de Analytics no futebol para essas conferências também. É claro que hoje em dia, né, com os avanços no geral de inteligência artificial, acho que tá ficando cada vez o sarrafo está ficando cada vez mais alto. Porém, também existem várias conferências mais práticas, workshops nessas conferências mais teóricas também, específicas para Sports Analytics. Então, um exemplo dessas é o workshop On Machine Learning and Data Mining in Sports Analytics, que é um que sempre acontece no ICML PKDD, organizado por alguns dos pesquisadores mais renomados, e que acontece aí, eu acho que esse ano está indo para a 11ª edição, quase de maneira sequencial, então acho que só durante um ano aí nessa sequência de 11 edições que não ocorreu, e outras mais práticas mesmo da indústria, então diria que a mais conhecida delas e que acontece há mais tempo é a MIT Sloan Sports Analytics Conference, que é muito boa, acontece em Boston todo ano, organizada pela Escola de Business do MIT, e que reúne assim, os maiores nomes da área, não só gente mais teórica, como gente mais prática. Ex-jogadores da NBA vão regularmente lá, agentes, enfim, eles trazem realmente todos os tipos de stakeholders que participam, né, que se envolvem de alguma forma com analytics, assim, transversalmente entre todos os esportes. Então, isso é algo bem legal, eles cobrem essencialmente todos os esportes. E temos também outras mais específicas do futebol, né, que é o que a gente gosta mais. Então, tem o Opta Pro Forum, né? Então, a Opta barra, né, Stats Perform tem um evento também que organiza tem algum tempo. E o Stats Bomb também, que é provedor de dados também, que tem uma conferência anual que acontece, tem menos tempo também, mas eu acho que já está indo para a 5ª ou 6ª edição, se não me engano. E outro evento aqui no Brasil, né? A gente tem o Fame, que é o evento que a gente organizou lá na UFMG nos últimos 2 anos. Então, esse ano já estamos de data marcada, 6 de setembro, lá na UFMG. Estamos indo para a nossa 3ª edição. Nos últimos 2 anos, a gente teve, acho que no primeiro ano, a gente teve 175 pessoas presentes, então já foi um número bem bacana. Ano passado, acho que tivemos por volta de 250, talvez um pouco menos também. Já vários painéis. Ano passado, no primeiro ano, foram mais palestrantes locais, né? Na época eu estava no Atlético, então muita gente do Atlético. Ano passado, não, a gente conseguiu um patrocínio da Gemini, conseguimos trazer muita gente de fora, de outras cidades, que trabalham em outros clubes, então diria que quase todas as pessoas que trabalham com dados e, né, moram no Brasil estavam presentes, eram palestrantes. Então, fica o convite aí para quem tiver interesse. Esse ano vamos ter a nossa 3ª edição. Esperamos que seja ainda melhor. Mas para finalizar o assunto, assim, a área acadêmica, para quem tem interesse, sei que muitas pessoas, né, têm interesse em seguir uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, potencialmente virar professor, mas mesmo que seja, né, só para fazer um mestrado, doutorado, às vezes ter uma pós-graduação ali, mas com um viés de pesquisa, essas é sim uma área válida de pesquisa dentro da academia. Então, não hesite em seguir essa área, se for de seu interesse, for algo que faça seus olhos brilharem.
Eu fico boa deixa do evento aí que já tem data marcada 6 de setembro. Fico até com inveja porque na a última edição eu não pude atender presencialmente, mas assim, vi as gravações que ficaram disponíveis também e foi muito interessante. E eu digo que é um sonho porque quando a gente se reunia para debater sobre o futuro da área, a gente não tinha nem profissional assim, a gente não conhecia uma ou duas pessoas que trabalhavam profissionalmente em algum clube ou em algo ligado. E hoje você já vê uma conferência própria brasileira com esse tema. Você vê profissionais brasileiros também nesse tema, só mostra o potencial de expansão e esse movimento que só tende a crescer. A gente tem uma boa. A academia brasileira é muito boa, apesar de falta de investimento que poderia ser maior, ela tem um potencial de pesquisadores muito bons, e isso não é diferente no mundo do futebol. Então é bacana também esse incentivo para todo mundo que quer seguir na área, e é muito bacana também ver que a gente já está com esses produtos internos, e é sempre uma grande honra aqui de estar apresentando, de divulgando e de trazendo mais pessoas para esse debate. Só pegando um gancho do que você falou das conferências que muitas vezes estão mais avançadas e o pessoal apresenta modelos, eu vou trazer aqui o nosso tema principal depois dessa introdução, que eu acho que é importante para a gente ambientar um pouco a todos os ouvintes interessados. Mas falando de modelo, a gente vai falar aqui de um modelo que talvez as pessoas não saibam, já escutaram, vejam em transmissões. Alguns comentaristas estão utilizando agora até para embasar um pouco a análise. Mas eu vou trazer aqui o nosso tema principal de hoje, que é o famoso Expected Goals, o XG, que muitos dizem que é uma métrica, mas na verdade ele é um modelo que surgiu, e é um modelo que ele é bem simples porque ele, assim, de experiência pessoal, ele basicamente traduz aquele sentimento de, cara, meu time criou muito, mas teve azar. Ou meu time poderia ter feito mais gols. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com Analytics, assim, que fez muito sentido. E eu acho sempre importante a gente começar fazer um primeiro episódio com expected goals, porque hoje até no FIFA ou no Football Manager você já tem ela introduzida. Então, só trazendo uma definição, o que são o expected goals? Ela é uma estatística avançada, né? O expected goals é o inglês, mas a gente pode traduzir como gols esperados ou expectativa de gols. E ela é utilizada com a sigla XG, e ela é uma estatística avançada que simplesmente mede a qualidade de chances de gols criados durante uma partida. Então, quando a gente vê lá que essa chance teve, esse chute do jogador teve 0,5 de XG, significa que em 10 chutes que ele tomaria daquela posição, teria uma probabilidade de 50% de entrar. Então, ela vai ajudar a explicar várias coisas. Lógico que também as que eu já faço um disclaimer que é muito importante, ela não é uma verdade absoluta. Não, você não deve usar o XG para basear tudo no que você vai fazer na sua análise, mas ela vai ser mais uma informação para ajudar a explicar o que ocorreu na partida. Então, eu acho bacana trazer isso aqui sobre o XG e também ressaltar que ele é um modelo. Mas como assim um modelo? O que você entende assim como um modelo? O que seria para você que vem mais dessa área acadêmica um modelo matemático? Uhum. Então, o expected goals, a lógica, acho que você colocou muito bem. A lógica dele é de
né, como você disse, para cada chute, a gente conseguir atribuir uma probabilidade que representa a chance daquele chute se tornar um gol. Então, tem algumas formas, né, diferentes no qual a gente pode chegar a essa estimativa de probabilidade. Então, diferentes técnicas, né, sejam estatísticas, mais estatísticas, modelos estatísticos, ou modelos mais de aprendizado de máquina, inclusive até possivelmente de aprendizado profundo, né, deep learning, que podem ser utilizados para chegar nessa estimativa de probabilidade. No caso, o caso mais simples de todos, né, e aí entrando um pouco num aspecto mais técnico, então para quem tiver esse background, acho que isso vai fazer mais sentido. O modelo estatístico, né, mais utilizado para o cálculo do XG é a regressão logística, que é tipicamente utilizado em cenários de classificação binária, onde você está tentando atribuir né, uma instância, onde no nosso caso essa instância é o chute, a um resultado, né, onde no nosso caso ele pode ser positivo, que é o gol, ou negativo, que é do não gol. Então, através desse modelo, são estimados parâmetros para que esse modelo melhor represente, capture a probabilidade certa dos chutes serem certos ou errados. Então, ele minimiza o erro, né, dos dados que você usar para treinar esse modelo, ele minimiza esse erro de classificação. Então, você vai ter chutes, vamos colocar dessa forma, fáceis, que às vezes não vão ser gol, ou às vezes chutes difíceis, né, que vão ser gol, mas, num geral, chutes mais fáceis tendem a ter maior chance de ser gol, chutes mais difíceis tendem menos chance de ser gol, e através desse modelo, dessa minimização desse erro, ele consegue meio que achar como que as variáveis que você está descrevendo o seu chute mais se relacionam com esses resultados de gol e não gol. Com isso, ele consegue atribuir, de certa forma, pesos a essas variáveis que meio que compõem uma fórmula que atribui essa probabilidade que a gente vê no XG. Então, essa explicação que eu dei foi mais da regressão logística. Cada modelo, né, a depender do modelo utilizado, vai ter uma lógica um pouco diferente. E, claro, tudo depende, e aí eu acho um outro aspecto muito interessante que complementa, né, o que você mencionou, de que o XG não é uma verdade absoluta, ele definitivamente não é. Porque o valor que a gente vê, né, no XG, seja numa transmissão, seja no FIFA, seja no Football Manager, enfim, onde quer que seja, ele depende 100% de qual foi a técnica utilizada, quais foram as variáveis utilizadas. Então, né, quanto mais completo forem, quanto mais representativas forem as variáveis do que de fato foi o chute, mais a chance do modelo estar capturando corretamente, né, estimando corretamente essa probabilidade. Então é sempre bom ter isso em mente, a não ser que você tenha uma transparência, né, de como foi feito o cálculo, sempre tem que tentar inferir o que pode ter sido usado ou não no cálculo dessa métrica. Eu acho que a gente vai abordar alguns exemplos interessantes aqui que podem dar um pouco de luz, como que assim, é preciso ter cuidado, mas depois a gente vai mostrar também como, quando bem utilizado, como pode ser vantajoso e trazer insights interessantes, não só sobre o desempenho de uma equipe, como de um jogador, como da habilidade de finalização desse jogador, enfim, vários aspectos
que muitas vezes as estatísticas de contagem, né, como número de gols, como isso acaba passando batido. Então, primeiro, trazendo um pouco sobre os tipos de variáveis, né, que normalmente são utilizados. Então, por exemplo, em um modelo mais simples, é muito comum que se use, por exemplo, a distância do chute para o gol, o ângulo do chute para o gol. Então, por exemplo, né, trazendo uma explicação maior, por exemplo, dessas duas que eu diria que são as possivelmente mais fundamentais assim por trás do XG, a distância para o gol. O que a distância para o gol traz para a gente? Bom, é muito natural para alguém que assiste, né, entende futebol, que quanto mais perto do gol, num geral, maior a chance de se fazer o gol. Claro que, né, existem outras variáveis que um jogador pode estar mais perto, mas podem ter 5 jogadores na frente dele, então a chance dele fazer o gol vai ser menor do que um jogador que estou atrás. Mas, num geral, essa é uma informação muito valiosa, porque um jogador que está a 5 metros do gol ali na marca do pênalti, na pequena área ali, ele tem uma chance muito maior de um cara que está a 5 metros atrás da meia-lua dando chute. Então, esse tipo de relação, esses modelos estatísticos, né, e de aprendizado de máquina, tem uma facilidade de capturar esse tipo de relação. Então, a mesma coisa com o ângulo, né? Se o jogador está central em frente ao gol, ele tem um ângulo, ele tem uma área do gol disponível para a bola entrar muito maior do que se ele estiver num ângulo, né, lateral ao gol. Então, por exemplo, um ponta, quando ele entra meio que pela ponta ali, caminhando em direção ao gol, quando ele tenta um chute dali, ele tem um ângulo muito mais fechado. Então, a área do gol na qual ele pode chutar é muito menor. Então, os modelos mais simples, né, de XG geralmente usam distância, ângulo, às vezes algumas variáveis que combinam esse tipo, a distância e ângulo, às vezes alguma informação adicional. E possivelmente, a depender da qualidade dos dados e quais outros tipos de informações o dado que você tem disponível te dá, é possível incluir outras informações que definitivamente fazem muita diferença em atribuir probabilidades mais fidedignas à situação de jogo real. Então, vou dar um exemplo, né, do modelo de expected goals do StatsBomb, que é um modelo que eu diria, né, dos melhores do mercado, vamos colocar assim. E alguns dos atributos que eles incluem nesse modelo, que só são possíveis devido à qualidade do dado que eles coletam nos momentos de chute, são, por exemplo, atributos referentes à área do gol que está disponível para o chutador, porque eles capturam a posição dos defensores, de todos os jogadores no momento do chute. Então, se tem algum ou mais de um defensor bloqueando parte do gol no momento do chute do jogador, isso é algo capturado pelo dado. Então, a velocidade do chute ao sair do pé do jogador, que é algo que a gente sabe, né? Obviamente, intuitivamente, se o jogador chuta mais forte, claro que não sempre, mas chutes mais fortes tendem a ser mais difíceis para goleiros defenderem. Então, alguns desses tipos de atributos que, de novo, não são possíveis de serem calculados com qualquer tipo de dado, né? Então, eles dependem desse dado ser coletado, mas que incrementam e muito nesse tipo de análise. Outro tipo de dado, e aí a gente vai entrar nessa discussão mais para frente, mas, por exemplo, só para demonstrar, né, como que faz total diferença, né, na probabilidade atribuída, e que é o que muitas vezes a gente vê na TV, enfim, faz diferença o tipo de atributo. Uma situação extrema seria, por exemplo,
um modelo que a gente vai definir ele mais para frente, né? O Post-Shot XG, mas é um modelo que inclui a posição do goleiro, né? Ou onde a bola foi, né? Tudo depende da variação do modelo, mas enfim, dando um exemplo bem claro assim de como essa probabilidade atribuída pode variar. Caso você treine um modelo de XG onde você informa a posição do goleiro e um chute, por exemplo, de dentro da área com um goleiro posicionado pode ter uma atribuição de probabilidade mais baixa, né? Claro, do que um chute de fora da área onde o jogador já driblou o goleiro. Claro, o jogador está com o gol aberto, é natural que o modelo entenda que nessa situação a probabilidade de ser gol seja muito mais alta. Mas nos modelos que normalmente a gente vê na TV, por exemplo, esse tipo de informação não está inclusa. Então, um contexto que muitas vezes eu acho que falta nesse tipo, em transmissões ou quando o XG vai ser exposto, que muitas vezes o número é jogado, mas sem uma contextualização, é que às vezes, não por culpa, né, de quem montou o modelo, mas simplesmente não era uma variável que era possível incluir. Então, numa situação de jogo dessa, onde o jogador driblou o goleiro e foi finalizar, às vezes pode aparecer na transmissão que o XG, né, a probabilidade de ser gol ali era 0,1. Então, o telespectador que não foi informado, né, de como essa probabilidade é calculada, muitas vezes ele vai olhar e falar assim, eu não confio nesse número, claro que não é 0,1. Gol vazio, o cara driblou o goleiro, só empurrar para o gol, era para ser 0,95, enfim, né, a probabilidade 95% de chance de ser gol. Então, esse tipo de nuance e contexto, em quais variáveis entram no modelo, e a gente vai até entrar numa discussão mais aprofundada, né, de como que, a depender do tipo de variável que é inclusa no modelo, o modelo serve para diferentes aplicações. Então, por exemplo, um modelo que inclui a posição do goleiro, ele muitas vezes vai ser ideal para avaliar o goleiro e não o chutador. Um modelo que não inclui a posição do goleiro, mas inclui o lugar onde a bola foi, possivelmente ideal para avaliar a qualidade do chutador. Então, tem a ver de qual que é a probabilidade, né, o mérito do jogador em colocar a bola, né, finalizar de um jeito onde a probabilidade de ser gol é muito alta. Então, acho que daqui a pouco a gente vai entrar aí mais aprofundar melhor nessas nuances, né? E como que essas variações desse modelo mais geral do XG, que é esse clássico que tende a conter informações pré-chute, então, tipicamente distância, o ângulo, possivelmente essa de jogadores que estão bloqueando o caminho da bola para o gol, se o jogador chutou com o pé bom, com o pé ruim, que claro, isso influencia, ou às vezes só se foi com o pé, se foi com a cabeça, porque finalizar com a cabeça é diferente, então é uma variável importante também para ter uma estimativa mais fidedigna. Esse eu diria que é o nosso modelo expected goals base, onde depois a gente vai destrinchar um pouco esses mais específicos e que também são muito úteis para essas outras aplicações. Mais que perfeita a exemplificação do que é a construção do modelo do XG, e eu deixo aqui também a reflexão para quem está mais curioso. Geralmente, quando você vai acessar essas páginas para olhar os números, eles já têm uma breve definição do que é o expected goals, mas algumas vão até além e explicam como eles chegaram nesse número. Então, quais variáveis que eles incluíram no modelo, qual o tipo de modelo, se foi regressão logística, se foi... tem até o Bush, o degradante, ou se foi por rede neural.
tem várias formas de chegar. Eu diria que até para a pessoa que já tem um contato, que já está na área, pode fazer, se tiver acesso a dados de chute com alguma posição de distância e ângulo, pode construir o seu modelo de XG em casa. Eu diria até que é um exercício assim, bem bacana para você brincar também com os números, mas é sempre importante lembrar isso. Então, de fornecedor para fornecedor, de site para site, vão ter números diferentes e não significa que um é melhor que o outro, porque são caminhos diferentes que eles traçam, mas claro que tem modelos mais robustos, modelos que são mais que tem mais credibilidade, e tem outros modelos que, tipo, ao menos estão tentando explicar alguma coisa. Então, eu faria esse paralelo de que existem modelos mais robustos e existem modelos que pelo menos a gente tem um acesso à informação. E eu acho isso já bem bacana porque a gente consegue fazer algumas aplicações. Por exemplo, a aplicação assim mais simples possível, que é ver um resultado de um jogo, e muitas vezes a gente vai só para o número seco de finalizações. Então, se um time teve 26 finalizações e o outro time teve 5, só que o time que teve 5 finalizações ganhou a partida de 1-0. Esse resultado foi justo? Pode ter sido que sim, pode ser que não, porque tem que avaliar se dessas 26 chances, quais foram finalizados no gol, de qual distância, se tinha quantos jogadores tinham na frente, e a partir do expected goals, você consegue ver, por exemplo, se cada chance dessa teve uma baixa probabilidade, dificilmente vai somar um gol. Então, talvez o resultado foi justo dessa perspectiva. E já o adversário, se teve 5, mas teve aquela chance bem clara que em 80% dos casos entraria, então o outro time teve, por exemplo, 0,9 de XG. Talvez ele merecia o resultado por conta disso. Como também pode ser o oposto, assim, pode ser, cara, amassou assim. Teve uma partida recente, se eu não me engano, do Liverpool contra o Newcastle, que o Liverpool fez 4-0. O 4-2, na verdade, 4-2 contra o Newcastle. Mas se você for pegar o expected goals, o Liverpool criou para fazer 7 gols. Então, análise de jogos, assim, eu diria que é uma das aplicações mais clássicas e também é a aplicação que dá para discutir em casa, dá para discutir durante a transmissão, dá para discutir numa mesa redonda. E essa é a mais que a gente utiliza assim no dia a dia. Mas outra também que é bem bacana é você aplicar isso diretamente a um jogador. Porque a gente sabe que, principalmente atacantes, artilheiro vive de fase. E se a gente for só olhar o número de gols, a gente pode falar: caramba, esse aí só fez 2 gols no campeonato. Mas será que é porque ele tá com uma maré de sorte ou de azar? Então, a partir da expected goals, dá para ver se ele está se posicionando bem e ele está só vivendo uma fase assim que ele não está finalizando, talvez, no alvo como deveria, ou talvez os goleiros que ele enfrentaram tiveram uma qualidade muito grande para defender seus chutes. Então, dá para fazer essa avaliação de que se um jogador está operando acima do XG ou abaixo do XG, está fazendo mais gols do que esperado ou está fazendo menos gols do que esperado. E essa aplicação também de olhar para o jogador vai refletir na contratação futura dele. Então, é muito importante você olhar todos esses aspectos. Por exemplo, quando a gente citou aqui sobre o Brentford usou o expected goals para fazer contratações de atacantes em divisões menores, olhando simplesmente para ver o quanto de expected goals que estavam gerando por temporada, o quanto de chances que estavam se posicionando. E assim, eles já tinham um atacante para repor o atual na temporada, e a partir disso também fazer o lucro, porque se eles compravam de divisões menores, eles conseguiam pagar um valor baixo, e assim vocês já sabiam que tinham outro atacante que estavam gerando, em comparação talvez, números que poderiam evoluir na equipe a partir do modelo de jogo. Eles já faziam a venda desse atacante que estava valorizado no momento e substituíam. Então, o Brentford é um grande exemplo de como a gente pode usar
uma métrica simples como o expected goals para a situação de scout. E outra aplicação assim que eu coloco aqui na mesa para a gente debater, mas eu falo por experiência própria, eu não me arrisco tanto, é também para apostas. Porque a gente sabe que hoje o mercado da aposta está muito quente e tem várias vezes que estão pagando a odd de não sei quanto para 2 ou 3 mais gols, ou para tal jogador de marcar 2 gols na partida. Você olhar talvez o expected goals pode ser um bom indicativo, porque você tem a tendência, a probabilidade de ele marcar na partida. Você olhar esse número pode indicar que, mesmo que até agora ele ainda passou em branco durante uma partida, ele já criou para mais de 1,5. Então, talvez o próximo chute que ele tiver vai entrar. Então, é sempre importante, até também na questão das apostas, se você quiser fazer uma bet. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. A gente pode trazer convidados aqui que trabalham com isso, porque a gente conhece diversos mercados, mas que utilizam também o expected goals para isso. Mas a gente falou aqui um pouquinho sobre essas aplicações agora, mas o expected goals, ele também existe suas diferenças, existe suas ramificações. E eu queria trazer agora para a gente debater alguns casos aqui do expected goals com o expected goals excluindo pênaltis. Por que é isso importante, Hugo? Por que a gente tem que fazer essa diferenciação aqui de expected goals excluindo... Na verdade, não é nem só pênaltis, mas é porque pênaltis é o caso mais comum, mas excluindo jogadas, vamos dizer, open play, jogadas abertas de bola rolando e de bolas paradas. Por que isso é importante? Perfeito. Essa diferenciação, né, do XG e do XG sem contar os pênaltis, né, o non-penalty XG, então a sigla muito comum de ver NPXG, é o valor agregado de XG sem incluir, né, o XG gerado por pênalti, que geralmente é fixado. Eu agora não tenho certeza, mas acho que por volta de 0,75, 76, enfim, algo por volta desse valor, que é a proporção de pênaltis que normalmente são convertidos. Então, um chutador de pênalti médio tem uma probabilidade de 76, por volta de 75, 76% de converter aquele pênalti. E por que principalmente, né, na aplicação de recrutamento, então quando você agrega esse valor de XG ao nível de jogador, seja, né, por uma sequência de jogos ou por uma temporada inteira, muitas vezes é interessante você excluir os pênaltis. Porque, primeiramente, o pênalti, né, é um lance de XG muito alto e normalmente, né, geralmente, não é o próprio jogador que bate o pênalti que necessariamente sofreu o pênalti. E, além de tudo, e principalmente, né, o fator principal, porque no recrutamento você quer ter uma medida comparativa justa, no sentido onde você quer colocar os diversos jogadores na mesma escala. Então, se você deixa os pênaltis, você está dando, né, um bônus, vamos dizer assim, para jogadores que são cobradores de pênaltis do seu time, enquanto um outro jogador que não é cobrador de pênalti do seu time, mesmo ele pode até ser bom de pênalti, ele às vezes pode ser muito bom, ele só não é o cobrador número 1, e com isso não ganha, vamos dizer assim, o XG dos pênaltis da equipe que ele joga. Então, com isso, possivelmente outros jogadores, né, vão ter esse boost que vai deixar o valor agregado, né, de XG dele maior e possivelmente te levar no cenário, né, por exemplo, de você querer comprar um jogador para sua equipe,
Claro que você pode estar buscando um jogador que seja um cobrador de pênalti exímio, enfim, mas o XG puramente nem vai ser a métrica que você vai olhar para isso também, mas você quer colocar os dois numa mesma régua comparativa. Então, um exemplo, né, do nosso futebol brasileiro e do ex-time que eu trabalhava, né, do Atlético Mineiro, foi no ano passado, onde o Atlético teve o Paulinho como o artilheiro, né, do campeonato, sem cobrar nenhum pênalti, porque o Hulk cobrava essencialmente todos. Então, assim, apesar dele não cobrar nenhum pênalti e não ter esse boost de XG, ele ainda teve um valor de XG muito alto, porém, não seria justo me comparar ele e o Hulk pelo valor total de XG ou o valor total de XG por 90, né? Esse tipo de normalização por 90 minutos é muito comum, para também, né, colocar os jogadores ainda mais, né, do que o non-penalty XG, mas de colocar os jogadores, né, no mesmo tipo, não somar os valores absolutos e aí depender da quantidade de minutos que eles jogam em campo. Mas, enfim, o Paulinho conseguiu ter um nível de XG médio muito alto, sem ter cobrado nenhum pênalti. Então, ele no ranqueamento do non-penalty XG, ele fica acima do que só o do XG normal. E não só isso, conseguiu ser o artilheiro. E também temos, né, o exemplo inverso de um cara que está, apesar do apelido dele ser cold, o cara tá on fire, e longe de eu querer dizer que ele não está bem, nem nada do tipo, que é o Cole Palmer, que tem uma quantidade considerável de gols de pênalti na Premier League. Claro, tem muitos gols sem ser de pênalti também, porém, ao fazer uma medida ao ranquear os jogadores da Premier League só por XG, o fato dele ter muitas cobranças de pênalti faz com que ele esteja muito acima na lista, no ranking de XG, do que se remover os pênaltis. Então, pensa no cenário onde você é um executivo de um clube que está buscando um meia. Você já tem um cobrador de pênalti, independente de quem você contrate, seja o Cole Palmer ou outro jogador, esse cara não vai ser seu cobrador de pênalti. Então você não está interessado no valor que esse jogador gera através de pênaltis. Então você, por exemplo, favorecer nesse nosso exemplo, e longe de falar que o Cole Palmer não é bom ou que, né, enfim, potencialmente não seria ele a melhor opção, mas você favorecer um jogador que acaba tendo um XG maior por ser o cobrador de pênalti do seu time, você pode estar deixando de fora jogadores que do open play, como bem o Caio disse, né, das jogadas sem contar bolas paradas, gera um valor através de suas finalizações possivelmente maior. Então, o non-penalty XG acaba sendo uma maneira bem interessante de fazer uma normalização em termos de quais tipos de finalização são levadas em consideração para criar, para fazer essa agregação de valores e depois gerar um ranqueamento dos jogadores. Perfeito aqui. Só para a gente ilustrar um pouco essa situação, atualmente o Cole Palmer tem 20 gols na Premier League e de um XG de 14,7. Então, se você observar, ele ainda fez muito mais gols do que se esperava, mesmo contando os pênaltis. Então, ele tá voando, tá muito bem. Mas se você excluir do XG, se a gente tem 14,7 XG, hoje ele é o 7º jogador no ranking absoluto, sem normalizar por 90. Quando você exclui os pênaltis, ele fica apenas com 7,6. Então se esperava apenas 7 gols do Cole Palmer
numa situação de bola rolando. Então ele já cai para 22º no ranking absoluto. Então, só para ilustrar com alguns números o quão é importante fazer essa diferenciação se você está olhando para mais um lado de recrutamento, de ver se o cara é bom mesmo, apesar da bola parada, porque bola parada, a cobrança de pênalti é fundamental. Mas como o Hugo disse, não é através do XG que você vai olhar se o cara é um exímio cobrador de pênalti ou não. É simplesmente pela taxa de conversão pura. Não tem nem mistério. Mas é sempre importante fazer essa diferenciação para evitar, porque às vezes o cara tá com, não sei se esperava 6 gols dele, mas ele cobrou 4 pênaltis. Então, é uma questão assim, ele é uma questão óbvia. Então, ele tá com mais. Ele tá com uma oportunidade, não tá se posicionando muito bem para marcar esses gols. Mas passando assim também para outro tipo de métrica que é importante de avaliar, como a gente já disse antes, não é só o expected goals, ele vai dar mais informações baseado nos parâmetros que você tem de onde o chute foi tomado. Mas existe o post-shot expected goals, que seria, ou também em alguns cantos ele é como expected goals on target, que ele vai ser calculado para avaliar a partir da posição do goleiro ou da posição que a bola foi no gol, no arco, vamos dizer assim, porque quando a gente está utilizando o expected goals, a gente geralmente usa as coordenadas cartesianas básicas de x e y. Então, tipo, do lugar do campo que foi tomado, tinha a probabilidade de entrar nessa distância. E se a gente incluir uma terceira variável, que seria tipo de altura, de qual posição que foi no gol, o que muda? E eu acho que um caso bem interessante para falar sobre por que essa variável é importante é trazer um jogo que foi assim insano na última semana, que foi Real Madrid e Manchester City. E eu acho até interessante porque no próprio o jornalista, acho que foi o Mansur, ele abriu seu texto falando disso, que abriu falando do expected goals, que ele falou que se você for analisar só o expected goals, a partida do Manchester City e do Real Madrid era para ser, teve um expected goals de 0,7 para o Real Madrid e 0,8 para o Manchester City. Então, não chegaram nem a criar uma situação de, vamos dizer, de 3 gols, uma situação de 3 gols. Mas, se a gente for olhar para o post-shot XG, essa situação já muda. O Real Madrid criou para 1,22. O Manchester City criou para 1,55. Então, é só essa mudança de você analisar a variável de onde entrou aquele chute, já é uma outra perspectiva que é muito importante. E aí, tem um site que o próprio SofaScore, que é um aplicativo que hoje muita gente utiliza para ver, mas também tem outro que é o Futmob. A gente pode deixar o link aqui na descrição. Você consegue ver cada finalização na partida, de onde foi essa finalização, a posição, e eles já estão fornecendo qual foi o expected goals daquela posição e o post-shot XG. Então, por exemplo, quando a gente vê a finalização do Phil Foden, você fala, cara, isso é um golaço. Não tinha como defender. Se eu for olhar para o expected goals, daquela posição, naquelas condições, com 4, 5 defensores na frente, apenas assim 0,06, ou seja, 6% das finalizações naquela situação iria entrar. Só que o cara adicionou uma probabilidade de 70%, porque é uma bola que foi no ângulo, na coruja, como a gente descreve. Então era muito difícil de goleiro defender. E isso já mostra um outro aspecto que também, para o recrutamento, para uma análise mais profunda de um jogador e da própria partida, é muito importante, que é a questão da qualidade de finalização, da habilidade dele em colocar a bola
em posições indefensáveis. Então, não é só apenas sobre um jogador que se coloca em posições de finalização, que cria boas chances, mas também é um cara que consegue ir além, que ele consegue adicionar, que ele tem esse aspecto da finalização. Então, os gols do Manchester City são um belo exemplo disso, porque o do Foden, se a gente olha, tinha 6% e foi para 70%, depois que, olhando para a qualidade dele, da finalização, de onde a bola foi no arco, e do Guardiola, tinha 3% de chance de entrar naquela situação, e ele conseguiu aumentar para 0,39, ou seja, 39% de probabilidade de entrar. Então, eu acho que isso é um caso que mostra como é importante a gente sempre olhar mais variáveis além do expected goals. Ou seja, esse processo que a gente está definindo aqui é um processo um processo granular. Ou seja, você pode olhar primeiro só os gols da partida, quando você está analisando, ou os gols geral de uma equipe no campeonato, de um jogador, mas você vai e analisa as finalizações, você analisa quantas finalizações dela foram no alvo. Aí, dessas finalizações, qual a probabilidade que tinha do expected goals? Isso já adiciona uma outra camada que já eleva o nível de formação que eu tenho. Desse expected goals, quantos foram de pênalti? Quantos não foram de pênalti? Enfim. E se eu tiver ainda, que é mais difícil, mas se eu tiver esse post-shot XG, então já consigo traçar um perfil completo para saber quantas chances a equipe dele está fornecendo, e se ele está se colocando em grandes probabilidades de fazer esse gol, e se o cara também tem essa habilidade, o faro de artilheiro, né, vamos dizer assim, né? Se ele tem a habilidade de colocar a bola na coruja. Mas também eu acho que não sei se você tem algo a acrescentar, algo, mas também eu acho que o post-shot XG seria importante também para os goleiros, né? Não sei se você Exatamente. pode. Exatamente. Acho que você explicou perfeitamente esse jogo Real e City. Acho que é até legal, né, a gente ver como a diferença do XG para o post-shot XG é tão grande nesse jogo. E eu acho que só comprova assim, o nível de qualidade da partida mesmo, dos jogadores envolvidos. Então, essa do Phil Foden, que você bem falou, foi a definição da bola na coruja, onde a coruja dorme. É impressionante, assim, a gente vê um XG de 0,06, igual você falou, né? A cada 100 chutes desses, espera-se que 6 entram, e ele, com um modelo treinado onde que a posição no gol foi, então incluindo a altura da bola ali, na coruja mesmo, já sobe para 0,71. Então você vê assim como que muda completamente, né? E como que os modelos têm essa capacidade de entender as relações entre as variáveis para gerar estimativas que, de fato, são mais fidedignas. E eu acho que esse exemplo também seria um bom exemplo para descrever o que eu estava falando mais cedo. Às vezes falta o contexto na transmissão desse tipo de coisa, porque se aparece o 0,06 ali para um telespectador que não entende de onde está vindo aquele valor e que esse talvez seja o X de base, não o post-shot XG, o cara é conflitado com o fato de que a bola foi no ângulo e que aquilo ali, como que não tem uma alta probabilidade de ser gol, né? E eu acho que tudo isso que você falou também, eu acho, antes de entrar na questão, né, sobre como o post-shot XG pode ser utilizado para goleiros, mas eu acho que demonstra o tanto das nuances, né, e de como, assim, é importante ter as definições bem materializadas assim internamente, mas não existe uma regra absoluta de como interpretar uma partida, porque cada partida pode variar. Então você deu o exemplo do pênalti, né? Assim, se você está pensando sobre, né, qual que foi um placar justo, muitas vezes, assim,
você vai sim incluir os pênaltis, porque na grande maioria dos pênaltis no futebol, ele é um recurso para evitar uma chance clara de gol. Então, por exemplo, né, ao olhar para um XG de uma partida puro, muitas vezes você vai incluir sim o pênalti, porque o pênalti é uma jogada ofensiva de perigo. Normalmente acontece numa situação de um drible perigoso dentro da área. Então ele leva a uma situação de perigo. Você, por exemplo, está num cenário onde você está avaliando o seu próprio time, né? E você exclui esse pênalti, potencialmente, dependendo do seu time, teve mérito em conquistar aquele pênalti. Mas pode ser que não também. Assim, né? Vendo o jogo, possivelmente você pode ter tido aquele pênalti meio casual, onde você não teve mérito, vamos dizer assim. Às vezes foi uma bola na mão que acabou sendo pênalti, onde, assim, na maioria dos casos não aconteceria. Então você está num cenário de avaliação do seu técnico, e aí botando em contraste o XG com o post-shot XG. Às vezes o seu XG foi de 3, mas as finalizações do seu time foram tão ruins que o seu post-shot XG foi de menos de 1. Então, assim, e às vezes você perdeu o jogo, a culpa tá caindo no técnico, mas se você tem o contexto, você consegue interpretar, você consegue discernir que naquele jogo ali não foi culpa do técnico. Num geral, as chances que você criou foram muito melhores do que acabou de fato e esperava-se pela conversão dos chutes dos jogadores. Como o contrário pode acontecer também. Às vezes os jogadores estão, entre aspas, salvando a sua avaliar os valores de XG assim, do técnico, né? Então, assim, os jogadores estão convertendo muito mais do que o XG está representando, muito mais mérito, igual nesse jogo que você exemplificou, da qualidade dos próprios jogadores do que da qualidade das chances criadas naquela partida, onde, numa média, não esperava-se que um jogo fosse tão elástico assim, né, em termos da quantidade de gols feitos. Mas voltando para a questão do goleiro, exatamente, o post-shot XG é muito interessante para ver como que os goleiros evitam, né, ou concedem gols além do que é o esperado pelos post-shot XG. Então, como você bem disse, né, o post-shot XG também é conhecido como o outro nome dele, que é XG on target, e esse nome, eu gosto dos dois nomes, mas assim, esse do XG on target, ele traz a intuição de que é isso, assim, um chute fora do gol, ele tem probabilidade zero de ser gol, porque nunca vai ser gol um chute para fora. Então, para o goleiro, para medir a qualidade do goleiro, o que muitas vezes se faz é se subtrai, né, o XG, o resultado, né, do chute. Então, se foi gol ou não, 0 ou 1, igual quando vai treinar o modelo de XG, do valor do post-shot XG. Ou seja, nesse chute do Foden, se o goleiro vai e busca, ele evitou 0,71 gols, né? Ele conseguiu, com a habilidade dele, ele conseguiu fazer com que um chute onde esperava-se que com probabilidade 71% virasse gol, que não fosse gol, que tivesse um outcome 0. Ao contrário também, se ele tivesse tomado gol, seria o mesmo 0,71 menos 1. Ou seja, é como se a culpa atribuída ao goleiro, né, o valor que ele recebe aí nessa métrica de avaliação seria do complemento, né, de 0,71 com 1, que seria menos 0,29. Então o goleiro tomaria esse score negativo, vamos colocar assim. Claro que essa é uma situação onde esse score negativo não é muito grande, porque de fato era uma finalização de altíssimas chances de ser gol, onde na maioria dos casos, de fato, não se esperava que o goleiro defendesse. Porém, né, também acontece em situações contrárias, né, onde um goleiro, numa situação de post-shot XG baixa, acaba tomando gol.
E aí é o contrário. Aí ele, infelizmente, acaba tomando uma pontuação muito negativa ali em função daquele gol concedido. Então, essa é uma forma clássica, assim, diria assim, de avaliar a qualidade dos goleiros, ver o quanto eles salvam ou concedem gols a mais do que o esperado, que é exatamente isso que você estava falando. Eu deixo o exercício para quem é mais curioso. Tem um site que eu utilizo bastante, que é com dados abertos. A gente também pode colocar na descrição, que é o Football Reference, que tem vários dados assim mais avançados para quem gosta. E quem critica muito o Alisson, temporada passada dele no Liverpool, foi um dos goleiros que mais salvou gols em relação ao esperado. Então, pegando o post shot XG e quantos gols ele tomou de fato, se você faz essa avaliação, foi um dos goleiros que mais salvou gols. Então, avalia só o que muitas vezes a gente critica por alguma opinião enviesada, mas só ressalta a qualidade do goleiro e do jogador em questão. E utilizando o Football Reference, eu vou, para fechar aqui o nosso primeiro episódio, eu vou fazer aqui uma brincadeira com você, Hugo, de pegar dos atacantes, principalmente, porque os atacantes geralmente são os que têm maior XG, que estão mais em posições, e avaliar se eles performaram acima, ou seja, se eles fizeram mais gols que mais gol que o esperado, ou não. Então, vou falar alguns nomes, você só precisa falar se Fechou. sim, se foi acima ou se foi abaixo. E eu, na verdade, só para fazer o disclaimer aqui, estou usando o não penalty, então, mesmo os cobradores de pênaltis Beleza. aqui, para ser uma comparação justa, Aham. eu vou utilizar o não penalty XG aqui, então vou começar primeiro E com eu vou Paulinho. fazer um disclaimer, primeiro do meu chutômetro aqui também. Mas vamos lá, vai ser interessante essa aí. Manda bala. Vamos lá. Paulinho, Tem menos gols que o esperado. ele fez mais gols que o esperado. Ele fez Mais mais gols que o gols. esperado. Ih, comecei Ele fez bem. mais gols que o esperado. Ele foi o artilheiro, né? Ele fez Aham. 20 gols, mas que se esperava dele era só 14,9, 15. Então ele teve um plus aí de mais 5. Ou seja, o estigma, né, que é parte da torcida do Atlético reclamava que possivelmente foi o meu viés aí para a resposta, completamente errado. E ele sim é um jogador eficiente na frente do gol. Tem mais gols do que esperava-se que ele fosse converter. O outro que foi o artilheiro também, assim, Luis Soares. Tem mais gols que o esperado. Correto. Tiquinho. Menos. Não, ele também teve mais gols que o esperado. Mesmo excluindo os pênaltis, que o Tiquinho Soares teve de gol. Você excluiu o XG dele foi de 13,1, mas no pênalti 7,6. E porque ele também tinha várias situações de bola aérea, então ele marcou também vários gols de cabeça, que geralmente gols de bola aérea tem também uma probabilidade mais baixa em relação à dificuldade é Uhum. maior, Verdade. mas ele Verdade. teve ainda acima, vamos dizer assim, 4 gols acima do esperado. Um aqui polêmico, Yuri Alberto. Menos que esperado. Não deu para defender o Yuri Alberto nessa. Ele teve menos 2 gols que o esperado. Ele marcou um total de 8, mas ele criou para 10. Sacha, do Bragantino. Isso é interessante. Ele era cobrador de Mais do que o pênalti também. esperado? Menos. Menos? Apesar de ele ter feito. Feito muitos gols, né? Ele ter Não, feito ele é muitos um gols. ótimo criador de chances mesmo. Na época, quando estava no Atlético, ele estava lá também.
Era um reserva de luxo, sempre criava chances de muita qualidade mesmo. Germancano, Mais gols que o esperado. mais gols que esperado, assim, É. quase que perfeito, uma diferença apenas de 0,8, então ele Entendi. geralmente também é outro atleta que tem bastante chances assim de qualidade, mas a conversão também dele é muito boa, então ele mais ou Sim. menos foi dentro da expectativa. E Uhum. para fechar aqui, Gabigol, Ano passado, menos que esperado. menos que esperado. Ele, em termos absolutos, foi o atacante que fez menos gol. Assim, se esperava-se muito mais gols dele. Então, É. se a gente for avaliar uma temporada, lógico que também ele enfrentou situações de que mudança de posição, de mudança de Sim. contexto, mas ele acabou tendo um XG, um non-penalty XG de 5,6 e ele só fez um gol sem ser de pênalti. Então, É. é assim, É. complicou a situação, mas é só para. Isso aqui também é assim, um exemplo, lógico, de que a gente quis trazer de uma maneira lúdica, mas que Uhum. é bom para mostrar, às vezes, que, como no seu chutômetro do Paulinho, que às vezes quando a gente está criticando algum jogador que fala, pô, Exato. ele era para ter feito um caminhão de gols, era para ter feito isso, que às vezes não é De verdade. viés. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa é a principal reflexão, né, que fica para o ouvinte, e você mesmo apontou as fontes. Antes de criticar um jogador, vai lá no FBref, olha para ver como é que está sendo, vai no Fotmob, que tem o XG, o Post-Shot XG, porque muitas vezes a gente traz o viés de um gol importante que às vezes um jogador perdeu, e aí isso está pesando na sua análise, né, subjetiva, de uma forma onde não condiz com a realidade, porque assim, na prática, né, quando você está pensando na montagem de um time, em o que você quer do seu elenco, né, de se preparar para partidas, acertos e erros vão acontecer. O futebol é imprevisível. As ações, né, que são realizadas são difíceis mesmo, difícil o cara chutar. Então, só que no longo prazo, e aí que é o mais importante, você ter essa noção do que espera-se que aconteça, você está muito mais bem embasado para tomar decisões, né, e seguir processos mais sustentáveis no longo prazo. Então, imagina só se uma decisão de contratação, de venda de atleta, enfim, né, torcedores que acabam pegando no pé desnecessariamente de jogadores e queimando jogadores internamente, são baseados em vieses que muitas vezes não condizem com a realidade, são realmente vieses. Perfeito. E a gente sabe o quanto a questão do viés, quando a gente está trabalhando em fazer modelos, em fazer limpeza de dados, é muito importante de a gente tentar eliminar o tal do viés, porque senão já a questão da pesquisa, a questão do nosso trabalho vai todo por água abaixo. Mas Perfeito. então é isso. Se você tem alguma dica futeboleira para os nossos ouvintes, alguma fonte que você quer recomendar, se quiser Bom, aprofundar mais. eu acho que minha número um, vou ficar mais para frente, né? Vou trazendo outras, mas eu acho que minha número um para sempre é o Friends of Tracking. Foi uma escola para mim, acho que para você também, né, Caio? Eu acho que só jogar no YouTube Friends de amigos of Tracking, você vai achar lá um canal YouTube, muitos vídeos com material, com código, repositório no GitHub, enfim, muito material, com dado disponível, enfim, material muito bom, realmente com as pessoas de maior calibre técnico da área. Se você for olhar quem que são as pessoas envolvidas e onde elas estão trabalhando hoje, várias delas já até subiram, mudaram de emprego para
empregos melhores ainda desde que isso aconteceu. Então, eu termino com minha recomendação número 1 para sempre, que é o Friends of Track, material sensacional, 100% grátis, disponível no YouTube para qualquer pessoa que tiver interesse. Sim, assim, fazer uma ressalva também que ela tá na língua inglesa, então, assim, se você não se sente tão Sim, confiante, eu acredito que tem, não sei se tem a legenda, mas fazer essa ressalva que tá no idioma inglês, mas sim, ainda, como a gente discutiu aqui, o cenário brasileiro, o cenário português ainda está sendo criado, então grande exatamente. parte desse material ainda está num idioma estrangeiro, mas a gente está trabalhando aqui para cada vez aumentar o Exatamente. número de publicações em português. Da minha parte, a gente tem um texto no próprio site do Futre, em 2018, de como expected goals explica uma partida de futebol. É um texto assim simples, mas já mostra que não é algo novo no futebol, já está aí por mais de 6 anos, e a tendência é que, assim, quando eu descobri, eu achei assim sensacional e nunca esperava ver nenhuma transmissão assim tão cedo. E olhando agora, depois de 3 anos, e você vê praticamente as maiores ligas e até jornalistas agora no Brasil utilizando também para auxiliar na análise, porque eu acho que também no final é isso. A gente ressalta aqui, expected goals, mais uma vez, ele não a gente é um pouco missionário do expected goals, mas ele não vai ser a explicação de todos os problemas. Sempre lembra do contexto, sempre assistir a partida também é sempre importante, porque não é só porque a gente geralmente está trabalhando com números, a gente está analisando aqui que a gente também exclui a questão de assistir uma partida para ver a qualidade do jogador. Então, só fazer essa ressalva de que o expected goals vai ser mais uma variável, um fator para ajudar a explicar o que ocorreu no jogo. Ele não vai ser o absoluto. Ele vai dar uma camada de informação maior, além das finalizações, além dos gols que ocorreram na partida. Então, você pode conferir esse texto no nosso site. O Friends of Track também, para mim, é o maior que tem no nosso mundo, assim, para quem quer, para quem sempre assim, eu não sei você, Hugo, mas sempre chegam para mim, como faz? Eu trabalho com ciências de dados e eu tenho mais interesse em esportes analíticos, em futebol, como eu faço para começar? Eu sempre recomendo isso porque é Exatamente. o, é o maior. Então, muito obrigado, Hugo. Obrigado Muito obrigado você. pela companhia nesse nosso primeiro episódio aqui, um pouco mais longo do Exato. que desejado, mas muito, Não, muito necessário. informativo, muito, Sim. muito necessário. E até a próxima. Até a próxima. Abraço. Abraço.